30, versículos 11 ao 16. Cerca de 3 a 4 cultos, nós trabalhamos este tema. Nossas escolhas garante o nosso futuro. Glória a Deus. Ou define nosso caminho, ou define o nosso futuro. Nossas escolhas. Nós estamos trabalhando a questão das escolhas que precisamos fazer no dia a dia, na nossa jornada, tá certo? Quando nós falamos de escolha na nossa introdução, nós fizemos menção do que o Senhor falou sobre entrar pelas portas estreitas, pela porta estreita, porque larga e espaçosa é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Aí já dá uma luz para tomada de posição. Nós trabalhamos também no primeiro ponto que a escolha é do homem. A escolha é do homem. 15, 24, para o entendido, o caminho da vida é para cima, para desviar-se do inferno que está embaixo é para baixo. Ou seja, de acordo com as nossas escolhas, nós podemos subir ou descer. E o subir e o descer não é uma escolha de Deus, é uma escolha nossa. Glória a Deus. Por isso, o Senhor começa dizendo: porque este mandamento que hoje te ordeno não te é encoberto, nem tampouco estar longe de ti. Ele começa exatamente aí. As escolhas. O Senhor disse, Salomão disse em 14:12, que existia caminhos, plural, mais que um, há caminhos, Provérbios 14:12, há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles é a morte. Então devemos ter cuidado com as nossas decisões. No segundo ponto, nós tratamos sobre o respeito de Deus para com o homem. Eu acho isso fantástico. Tem pessoas que ousam desrespeitar a Deus e dizer coisas estúpidas, absurdas. Glória a Deus. E eu fico observando que Deus, naquele momento, não retribui à altura. E eu penso, se fosse eu com o poder de Deus, eu fulminava. Mas Deus não. Por quê? Porque o amor que Ele tem por cada um de nós é imenso, é imensurável. E Ele sempre vai às últimas consequências do homem para que ele entenda o seu amor, para lhe dar oportunidades dele fazer escolhas corretas. Estar aqui no texto, quando ele fala do mandamento, ele fala que não está da além do mar, não está acima das estrelas, não está no teu coração. Glória a Deus. Então Deus respeita o nosso livre arbítrio. Você deseja ir para o céu. Eu quero ir para o céu. Se eu fizer uma enquete e perguntar quem quer ir para o céu, inegavelmente nós teremos alguns tipos de respostas. Aqueles que não acreditam no céu.
Não, eu não acredito que existe céu. Céu e inferno é aqui mesmo. Existem aqueles que dizem, não, o inferno é aqui, não existe inferno. Mas existem aqueles que dizem, não, eu sei que há um céu e eu quero ir para ele. E aqueles que dizem, eu sei que existe, mas ninguém, como dizia minha mãe, quem come farinha e feijão não vai para o céu. Mas há aqueles que sabem que existe o céu e que quer ir. Mas entre os que querem ir, tem aqueles que querem ir ao seu modo, da sua maneira. Ele quer que a igreja se adeque à sua vontade, e não ele à vontade da igreja. A palavra, ele interpreta o seu bel prazer. Não, isso não quer dizer isso. Isso também não é assim. Eu já ouvi alguém dizer, uma pessoa religiosa disse, vocês também pegam tudo ao pé da letra. Não é bem assim. Então, Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Nós sabemos do fardo do pecado. Nós sabemos do juízo de Deus. Paulo aos Romanos, no capítulo 3, 23, ele diz, porque todos pecaram, todos, e foram destituídos da glória de Deus. O melhor de Deus foram destituídos. O mesmo Paulo, ele disse em Romanos 6 e 23, porque o salário do pecado é a morte. O pecado tem salário, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porém, para que o homem ande com Jesus, existem alguns pré-requisitos. E um destes pré-requisitos é ele morrer. Glória, como é que ele vai andar com Jesus se ele morrer? Não, mas morrer para o mundo. Porque quem morre para o mundo vive para Deus. E quem vive para o mundo morre para Deus. Em segundo lugar, o homem tem que entender que existe uma responsabilidade pessoal sobre a sua vida enquanto ele está neste corpo terreno, que é de carne, que é pó e que vai para o pó. E que um dia aqui tudo vai acabar, tudo vai terminar. Um dia a morte vem te buscar. Aleluia. O escritor aos Hebreus, alguém acredita ser Paulo, dizia assim: como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. É uma só vez. Em outras palavras, você só vive uma só vez. E não deve, isto falo da vida física, a vida no corpo. E você não deve perder a oportunidade de fazer uma aliança com Deus para não morrer, para apenas mudar de pátria, de cidade e de corpo e ir morar naquela linda cidade no céu. Aleluia. Aleluia. Foi isso que nós falamos nos 3 últimos cultos, mas ainda vamos continuar sobre as nossas escolhas. Primeiro, a escolha é do homem, é sua. Segundo, Deus respeita a tua decisão. Glória a Deus. Se você quiser, tudo bem. Se você não quiser, para Deus, tudo bem. Você lembra que dentro deste livre-arbítrio, você pode, para o próprio Deus, tanto dizer sim, como dizer não. Agora você é responsável
Então, hoje eu quero falar sobre o preço da rejeição. Por que o preço da rejeição? O que é que tem a ver com escolhas? Porque quando eu falo sobre o preço da rejeição, eu estou falando sobre não a sua escolha, eu estou falando sobre a escolha de Deus. A Bíblia diz que não foi Deus que nos escolheu, mas que não foi você que o escolheu, que não fomos nós que o escolhemos, mas foi Ele que nos escolheu, que nos chamou, que nos nomeou e disse: para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Aleluia. Porém, a escolha de Deus feita, o homem pode recusar, pode dizer: não, eu não quero. Glória a Deus. E o primeiro subterfúgio que o homem usa é: não estou sentindo de Deus. É Deus que está chamando ele, ele diz: não estou sentindo de Deus. A segunda é: hoje não, agora não. Não, estou muito jovem. Mas não é nada disso. O problema é o seguinte: para se ligar em cima, tem que primeiro se ligar embaixo. Enquanto o homem não se despreende de tudo quanto é terreno ou terrestre, terreno, ele não se liga a tudo que é espiritual. Veja, recusar e largar. Provérbios 15 e 32. Está escrito: o que rejeita a correção menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento, conhecimento. A alma não se prende aqui apenas à sede das nossas emoções, mas está refletindo alma como uma pessoa. Primeira alma para Jesus. Então observe que o destino eterno. Por que destino eterno? Por que destino eterno? Porque nós somos eternos. Nós não somos matéria, não somos irracionais. Os animais irracionais, eles não têm espírito. Morreu, acabou. Mas nós somos animais racionais. Temos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Este corpo é apenas um invólucro deste espírito. E este espírito em nós foi colocado por Deus através de um sopro. Não estou falando do Espírito Santo, estou falando do seu espírito. E quando eu falo do seu espírito, eu estou dizendo: você é um ser espiritual. Porém, este foi o homem do Éden, perfeito. Mas quando ele desobedece a Deus, ele deixou de ser um homem espiritual. Ele passou a ser um homem carnal. E foi por esta razão que ele foi expulso do Éden. Foi por esta razão que agora
ele teve medo de Deus. O homem que tem medo de Deus é carnal. Estou falando de medo, não estou falando de temor a Deus. Aleluia. Aleluia. O homem carnal, ele percebe a sua nudez, ele sabe que está nu, ou seja, sem a proteção de Deus. Por que você se escondeu? Porque eu estava nu. Quem foi que disse que você estava nu? Não tem mais uma resposta do homem. Foi a consciência manchada, maculada. Glória a Deus. Saiu. Queridos, o rico e Lázaro, em Lucas capítulo 16. Se você parar neste texto, que não vai ser o meu caso agora, glória a Deus, mas se você parar neste texto para uma análise, que a gente vai observar coisas super interessantes, como (16 e 22). O mendigo que é levado pelos anjos para o seio de Abraão, e o rico que é sepultado. O mendigo, vou tirar o nome de mendigo. O crente que morre e o pecador que morre. Quando um crente morre, literalmente, ele vai para o túmulo. Um rico que morre, literalmente ele vai para o túmulo. Um pecador que morre, para o túmulo. Um santo, para o túmulo. Mas aqui diz o seguinte, que o mendigo morreu, foi levado pelos anjos. Mas ele não foi para o túmulo? Foi. Mas o Senhor Jesus não estava querendo dizer o que todo mundo já sabia. O Senhor Jesus, pastor Genival Bento, queria dizer o que ainda muita gente não sabia. E o que é que muita gente não sabe? Que quando alguém deixa um invólucro que sai da carne, se ele tem compromisso com os céus têm compromisso com ele aqui na terra. E como Deus está no controle, Deus já sabe os segundos que a alma e o espírito vai sair do corpo, e ele já manda os anjos para recepcionar aqui embaixo. E eles não chegam nem antes nem depois, chegam no horário certinhos. Vai saindo, os anjos chegaram. E a Bíblia diz que eles pegaram o mendigo e levaram-no para o seio de Abraão. E o rico não foi para o seio de Abraão. E para onde foi o rico? Aí Jesus disse, foi para a sepultura. Sabe como é o nome disso, pastor Genival Bento?
significa ética, por um lado, e por outro, sentimento à família. Já pensou? Jesus chegar e dizer: olha, teu parente que acabou de morrer, ele foi para o inferno. Jesus não ia fazer isso. Tanto é que Lázaro tem nome e rico tem? Tem. Mas por que não está aqui? Porque os ancestrais podiam ouvir isso hoje. Deixa, esse é anônimo. Glória a Deus. Mas o que há de diferente nesse texto? Já que estamos numa doutrina, são as escolhas. Deus coloca diante de nós todas as oportunidades para que a gente aprenda a fazer escolhas certas. E o rico teve muitas e várias oportunidades, mas nenhuma delas ele não aproveitou. Por quê? Porque ele era soberbo, arrogante, prepotente. Glória a Deus. E o que acontece? Que no versículo 24, ele se acorda para uma triste realidade. Aí você percebe que no mundo espiritual, ninguém morre, apenas deixa o corpo. Lázaro deixou o corpo na sepultura, mas foi levado para o céu, seio de Abraão. O rico deixou o corpo na sepultura, e o espírito desceu, não subiu. E agora, ele disse no versículo 24: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. O lugar dele já estava definido. Após a morte, segue-se o juízo final. No versículo 25, Abraão dá uma palavra interessante. Você está lembrado? Deixa eu transliterar. Você está lembrado que Deus lhe deu muitos bens, fartura, riqueza, dinheiro, carro, casa? Que Deus lhe deu todas as condições de viver bem regaladamente, vestir, usar roupas de grife, de marca. Não custava nada. Um pobre moribundo, só um pãozinho, ele com fome, só costela e osso, bateu tantas vezes na tua porta. E o pior, você disse: tenho não. Mentiroso. Você disse que não tinha, você tendo. Diga misericórdia. E o que Deus, através de Jesus, disse: olha, você fez a sua escolha. Lázaro fez a dele. Lázaro escolheu sofrer.
Lázaro escolheu sofrer por mim. Que Lázaro podia ter ficado revoltado, ter lhe assaltado, ter lhe roubado. Mas ele escolheu sofrer por mim. Mas você escolheu sentar em cima do seu ouro. Se naquele momento eu estivesse falando com ele, eu dizia: você e o tio Patinhas é a mesma coisa. Glória a Deus. Os mais jovens não sabem o que é isso, não. Então, a escolha de Lázaro trouxe a ele a um lugar de consolação, e a sua escolha a um lugar de tormento. Estamos falando sobre escolhas. E eu quero concluir dizendo que as escolhas aqui de baixo refletem lá em cima. Oh, aleluia. Glória a Deus. E ainda tem versículo 27. Aquele moço, aquele rico, ele pede que mandasse alguém à casa do seu pai, porque ele tinha 5 irmãos, para que alguém desse testemunho, a fim de que não fosse para aquele lugar de tormento. Em outras palavras, ele sabia que os seus irmãos estavam no mesmo caminho do inferno. É como hoje, eu gosto de fazer cerimônia fúnebre. Gosto. Por que, pastor, o senhor gosta? Não é porque a pessoa morreu, que não é nada mal. Está salvo, ótimo. Vamos fazer a festa no céu. Mas não é isso. É para confrontar os que estão ali, diante da maior realidade da vida, que é a morte. Escute. Talvez você que esteja aqui me ouvindo, você nunca parou para se preocupar com isso, com a morte. Mas leve isso muito a sério, porque você está bem, ótimo, continue assim. Mas uma pequena dor, de repente você chega em casa, passa mal, leva para a unidade de emergência, chega lá, chega a notícia: morreu. Morreu? Mas você falou comigo agora, esteve no culto comigo, morreu. Queridos, eu não estou aqui para assombrar nem assustar ninguém, não. Eu estou falando sobre escolhas. Eu estou dizendo que aquele rico escolheu errado. E agora era tarde demais. Não adianta, tem muitas pessoas, você já ouviu essa frase de alguém dizendo: ah, se eu soubesse. Aquele marido que não presta, cachaceiro, que bate em você. Ah, se eu soubesse, maldita hora que eu casei com esse infeliz. Maldita, agora maldita não. Quantas pessoas foram contra? Quantas pessoas mostraram o caráter dele? E você? Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado. Agora é tarde demais. Glória a Deus.
Mas escute, deixa o cachaceiro lá. Vamos para o rico. Ele tinha convicção de uma coisa. Como as escolhas dele levou ele para aquele lugar, as escolhas dos irmãos levaria eles para o mesmo lugar. E ele não queria para os seus irmãos, aquilo que ele estava experimentando. Mas interessante não é nada. Foi a resposta de Jesus. Disse: olha, lá ele tem o pastor Arnóbio. Vá falar com o pastor Arnóbio que ele não vai dar moleza, não. Ele vai dizer a verdade. Mas se você não gostar da verdade, eu te espero aqui. Lá com Lázaro, com o rico. Tem gente que não gosta de doutrina. Não. Vivemos num tempo que se gosta do show gospel. Da farra, da folia, dos engodos, da mentira. Passou um anjo ali, eita, abriu aquela janela. Pô, eita. As ilusões de óticas, as emoções, mas a escolha do rico era escolha que massageava o seu ego. Ele estava dentro do seu bel prazer. Não é isso que eu gosto, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, e ninguém vai impedir. Vai não, nem Deus impede. Deus respeita o seu livre-arbítrio. Glória a Deus. A escolha de Judas Iscariotes. A escolha de Judas Iscariotes foi um homem chamado por Deus, escolhido por Deus, nomeado por Deus. Foi um homem que entre os apóstolos recebeu o maior destaque. Foi considerado o homem de maior confiança. E por quê? Ele foi escolhido um homem de maior confiança. Porque era de confiança mesmo. Mas por que ele vendeu Jesus por 30 moedas? Porque ele amou o dinheiro. Escute, nada, absolutamente nada, deve estar acima de Deus em nossas vidas. Deus precisa estar no centro das nossas vontades, ser prioridade em nossa vida. E o mandamento maior é amar a Deus sobre todas. Diga comigo, todas. E você sabe o que é todas. Já passei do tempo. Deixa eu só concluir. Que cada homem é o que deseja ser. E tudo depende das escolhas que ele faz. Jesus disse: quem ouve a minha palavra, primeiro ouvir. Segundo, crê naquele que me enviou, crê em Deus. Terceiro, tem a vida eterna. Quarto, não entrará em condenação, mas tem a vida eterna. E depois, não entrará em condenação, por quê? Porque passou da morte para a vida. Estava nos pecados, morte pelo pecado e delito, agora está vivo.
E eu concluo com um exemplo extraordinário. Lucas 23, 39. Abra sua Bíblia para a gente fechar com chave de fogo. Glória a Deus. 23. O Senhor dará graça e glória. 23 e 39. E um dos malfeitores, que estava pendurado, blasfemava dele, dizendo: se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. Meu Deus. Respondeu, porém, o outro, repreendendo-o e dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Em outra tradução diz: no estado desse, você não teme a Deus? Observe que eram dois homens, mas observe que eram dois destinos. Enquanto no corpo, eles andavam no paralelo da vida, na prática do mal. Porém, na hora da maior realidade da vida, que é a morte, eles se depararam com uma escolha que eles tinham o direito de fazer. O pior bandido, cadê o advogado? Tem um advogado ali. O pior bandido, ele não pode ser condenado se ele primeiro não passar por um julgamento. O pior pecador não vai para o inferno sem que antes passe por um julgamento. E neste julgamento, Jesus entra na história nossa, na nossa vida, pastor Genival Bento, como nosso advogado de defesa. Mas escute aqui. O outro respondeu: você não teme a Deus no mesmo estado, na mesma condenação? Reconhecimento. Na verdade, com justiça, porque recebemos os nossos feitos, os feitos que merecíamos, mas este homem nem o mal fez. E aquele moço disse: Senhor, uma escolha. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele não se achou digno, capaz. Ele repreendeu o outro, já deu uma doutrina no outro. E ele disse, e Jesus olhou para ele e disse: hoje estarás comigo no paraíso. De sorte que ele estava dizendo: você fez uma escolha certa. Você me escolheu. E porque você me escolheu, eu vou dar o paraíso como presente para você. Mas deixa eu dar uma marcha ré para Judas, que eu deixei Judas aí no meio do caminho. Eu não queria, eu estou na guerra contra aquele relógio. Deixa eu dar uma rezinha em Judas. Quando Judas vendeu Jesus, ele teve várias oportunidades. Uma delas foi lá na celebração da Santa Ceia, a repreensão de Jesus. Um de vós há de me trair. Imagina aquele olhar, um olhando para o outro. Quem será que é capaz de trair Jesus? Ele estava falando para um grupo seleto. Eram 12. Imagina ali a guerra. Quem estava perto, assim como o Bento e o tocava assim e disse: tu teria coragem de trair Jesus? Se você fizer um cenário, o senhor que é pregador, é um cenário daquela noite, daquela celebração,
teria coragem de fazer isso. Rapaz, mas é ele que está dizendo. Nunca mentiu, nem nunca achou engano na sua boca. Então, tem alguém aqui? Tem que tratar ele. Aí olhava um para o outro assim, disse, não é possível. Será que não é Judas? Judas? Judas é um homem de confiança, é um homem que toma conta do dinheiro. Ele fala, ninguém acreditava que fosse ninguém. Ninguém. Então, o juízo, a guerra psicológica de Judas começou ali, porque ele estava no ambiente, Bento. Ele já saiu dali. Aí o Senhor olha para eles, olha, o que tendes de fazer, fazei logo. Deus falando com ele ali, dando uma oportunidade dele mudar o seu comportamento, dele tomar uma decisão. E ele fez o quê? Saiu. Todo mundo pensou que ele ia comprar alguma coisa que eventualmente tivesse faltando, porque ele estava com dinheiro. E dali se encontraram aonde? No jardim da oração. Os maiores conflitos e guerras ainda é no jardim da oração. Mas quando ele aparece, e é interessante lá, cadê Judas? Não sei. Ele nunca falta nessas orações. Ele faltou hoje. Ele deixou o Espírito estar pela carne. Quem está pela carne não gosta de orar. Aleluia. E de repente ele aparece. E o Senhor sai ao encontro dele. E olha dentro dos seus olhos. E disse: amigo, a que viestes? Era a última oportunidade. Ele poderia, naquele momento, ter caído aos pés de Jesus de joelho e ter dito: Senhor, me perdoe, eu te traí. Se ele fizesse aquilo, não mudaria a história do Calvário. Não, Senhor, não mudaria. Mudaria a história dele. Mas por que ele não fez? Porque ele estaria traindo Roma, os sacerdotes, o tribunal, o supremo tribunal dos judeus. E ele era digno de pena de morte. Ele disse: morrer? Espera aí. Errei. Mas eu não estou preparado para morrer. Agora não. Aí ele se manteve na posição dele. E o pior, a hipocrisia. Abraçou Jesus e beijou. Escute, irmãos. Nunca abrace, nem muito menos beije uma pessoa que você fala mal dela. Faça isso não. Faça não, é covardia. É o espírito de Judas. Se você não vai com a cara dela, faça como o Kiko. É o Kiko que diz, né? Você não vai com a minha cara? Faça não. Não faça. É melhor passar. Paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Mas você abraçar. Quando chegar ali fora, aquilo é um condenado, aquilo é uma condenada. Aquilo é uma infeliz das costas ocas. Mas graças a Deus que aqui não tem. Vamos ficar de pé.